Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal o programa Opinião nesta quarta, 12 de janeiro de 2023. Satisfação em poder estar com você mais uma vez, aqui ao vivo com o nosso programa Opinião, não é? E hoje, como você já viu aí, nós temos aqui a oportunidade de falar sobre turismo. Mais uma vez o Jaime Okamura está aqui, que representa aí algumas entidades ligadas ao setor. Por exemplo, ele é presidente do Conselho das Entidades do Turismo de Mato Grosso, também é secretário executivo da Astur, que é a associação que envolve aí a região aqui metropolitana, a região turística, não é? Envolvendo Cuiabá e Várzea Grande, dentre outras atribuições, né? O Jaime Okamura vai falar sobre as perspectivas para esse setor em 2023, não é? Como é que está aí o momento atual do turismo e como é que foi em 2022, fazendo aqui um balanço dos trabalhos. Então tá, olha, o Lorenberg Alves está aqui, prontinho, como vai? Vai bem? Boa noite, professor. Boa noite, Paulo Coelho, eu vou sempre bem. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Como você fala que você vai sempre bem, significa dizer que para te ver fora do sério tem que amolar bastante, né? Tem que deixar... Demora um pouco. Eu nunca vi o Lorenberg fora do sério, assim, tipo xingando, falar palavrão. É porque o cara é educado também, não fala palavrão, mas assim, todo mundo, por mais tolerante que seja, chega uma hora, dependendo de pegar um pentelho, um Paulo Coelho pela frente, acaba perdendo a paciência às vezes. E eu nunca vi o Lorenberg em 2 anos e isso que a gente trabalha junto, né? Quase 3 anos aqui no programa Opinião. Mas antes, nunca vi Lorenberg todo tranquilo, gentleman, né? Assim, sem... Difícil, né? Ficar... Não, eu já fiquei chateado, Paulo, muitas e muitas vezes. Fica, mas bravo, procuro não demonstrar. Porque tem uma coisa, Paulo, que eu procuro não fazer. Agredir uma pessoa e depois, antes de dormir, ter um filme na minha cabeça durante o dia todo que eu fiz. E aí eu agredi sem razão nenhuma. Uhum. Isso é a pior de todas as coisas. Quando você estiver errado, né? Quando está errado, é a pior de todas as coisas. É, aí é complicado. O exame de consciência, aqueles 10 minutinhos antes de dormir, aquilo lá pesa, que é uma coisa... Tá bom, que você continue sempre assim, viu? Aguentando as porrinhações nossas aí. Todos nós. Da política e tudo mais. Mas você também aguenta muita coisa minha. De vez em quando a gente... Tudo em nome da tolerância. O Jaime Okamura está aqui conosco, não é? Quero agradecer mais uma vez pela vinda, por ter aceito o nosso convite de novo, viu, Jaime? Porque eu sei que é corrido por lá também. E já vou perguntando, rapaz, 22 terminou, não é? Havia toda uma expectativa quando começava o ano, porque isso, porque aquilo, tanto da parte do governo do estado como do governo federal. Houve o pós-Covid, aliás, ainda houve aí um grande resquício da Covid, que isso atrapalhou meio mundo. Já podemos dizer que, ao final do ano passado, gozávamos de uma normalidade no setor do turismo, ou ainda vai demorar um bom tempo para que as coisas voltem ao normal? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente a Covid pegou o mundo inteiro, né? Não foi só o nosso caso específico do estado de Mato Grosso. Nós tivemos mais uma perda no setor do turismo mundial em torno de quase 50%, né? Comparando 2019. E no estado de Mato Grosso também não foi contrário, né? Na verdade, a recuperação, a princípio, se achava que fosse mais lenta. No entanto, houve uma certa aceleração, mas com o retorno novamente da cepa da Covid, deu uma retraída novamente. E agora, no final já de 2022, começou a retomar de novo, né? Aí vem a questão das eleições, vem essas questões todas, então você acaba quebrando um pouco a corrente das atividades do setor do turismo. E essas alterações, principalmente no setor econômico, foi o grande prejuízo ainda. Esperava-se a partir de 2022, 2023 até 2024, a gente chegasse no patamar de 2019 e 2020. Agora, a perspectiva do
dos estudos que indicam nós só devemos começar a chegar mais ou menos em torno de 80% em 2024, tá entendendo? Essa é a situação que nós estamos enfrentando. Primeiro que é uma nova situação, o mundo inteiro está enfrentando isso ainda. A questão dos transportes aéreos, houve um estrangulamento muito grande, principalmente que é usado pelo setor nosso, tanto a nível nacional como a nível internacional, e isso afetou tremendamente o setor nosso. Então, os aumentos de passagem, de combustível, essa coisa toda, então a procura de novas formas de como se ajustar a esse setor nosso é que está o grande desafio, né? Então, 2014, então, para tentar voltar ao normal, então. 2024, isso, então. 2024, tá entendendo? Essa é a previsão no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Mas, se nada acontecer de anormal até lá. Até lá, tá entendendo? Deus então, queira, Deus me livre e guarde. Então, a própria guerra, né, que está acontecendo Ucrânia e Rússia. com a Rússia, enfim, toda essa situação, mais a pandemia, quer dizer, então a coisa deu uma mudada totalmente nessa área nossa do turismo, né? E depende muito do mercado também, e o mercado está meio reticente em relação a tudo que está acontecendo aí, né? Vamos aguardar e torcer para que não aconteça mais nada e possamos superar logo isso aí, até para a geração, não é, geração de emprego, de renda, que economia, grande parte do turismo, se for bem feita a política no turismo, eu tenho certeza, mas o estado do Mato Grosso, né, com toda essa riqueza aqui, seria uma via rentável do ponto de vista econômico e uma vitrine enorme aí para o nosso desenvolvimento, para o mundo inteiro, né, devido ao nosso desenvolvimento aqui, se souber. Daqui a pouquinho eu vou perguntar mais sobre essa questão, como é que está o incentivo por parte do governo nesse setor. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, porque falar do turismo no estado de Mato Grosso, eu particularmente sempre vou defender a ideia que o estado de Mato Grosso é essencialmente um estado turístico, né? E aí eu tenho 4 assuntos, presidente, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles, vamos lá para dezembro de 2021, o Conselho Empresarial de Turismo do Estado apresentou um projeto de retomada do turismo. O senhor falava agora mesmo da questão do Covid, então isso foi um projeto de retomar o turismo de eventos na região metropolitana. E naquela oportunidade, o senhor foi coordenador do projeto, naquela oportunidade o senhor chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, nós queremos vender entre aspas aqui, não somente a região metropolitana de Cuiabá, mas todo o estado de Mato Grosso. Fecham aspas. Eu encontrei essa no site Só Notícias, no dia 8 de dezembro de 2021. E aí eu faço a pergunta, presidente, de lá para cá, o que mudou? E se mudou, qual é a importância que ganhou a atividade turística no estado? Ela passou a ser alavancada ou não? E a segunda questão, qual a contribuição no processo turístico de Mato Grosso, aquele projeto que o senhor coordenou? Então vamos falar sobre a questão do projeto. Na questão da retomada do setor do turismo, principalmente na região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, porque ela é diferente, ela é uma região turística, que então foi intitulada pelo próprio Estado e pelo Ministério do Turismo, essa nomenclatura. Ela não é a chamada o Vale do Cuiabá, ou a Baixada Cuiabana, que ela não abrange todos os municípios. Então, qual que era a tendência de Cuiabá e Várzea Grande, quando nós fizemos esse compromisso, esse levantamento? O grande setor é o turismo de eventos e negócios, né? Então, antes da pandemia, para se ter uma ideia, vamos voltar um pouquinho lá para a Copa, nós tínhamos em torno de 6 mil, 7 mil leitos dentro do estado, entre Cuiabá e Várzea Grande. Aí nós tínhamos uma deficiência de leitos para trazer grandes eventos
para Cuiabá, nesse caso. Com a vinda da Copa, houve uma aceleração muito grande, nós pulamos em 2014 para 16 mil leitos, praticamente que dobrou. Só que depois da Copa não houve um trabalho de aproveitar os benefícios que a Copa poderia ter trazido a nível de imagem do Estado. Nós perdemos essa grande oportunidade, foi uma das grandes coisas que eu tinha conversado muito a respeito naquela época. Nós tínhamos a mídia toda voltada para o Estado e nós, na época, não soube aproveitar. O que aconteceu logo após a Copa? Chegamos à redução, agora nesse levantamento, quando nós chegamos a essa conclusão desse projeto, fizemos os estudos preliminares, nós perdemos em torno de 6 mil leitos de novo. Então passamos a voltar, antes da pandemia, em torno de 10 mil leitos para Cuiabá, com uma taxa de ocupação em torno de 60%. Isso quer dizer que nós estamos abaixo da média para que um setor hoteleiro tivesse pleno funcionamento. O que era? Falta de eventos, falta de turistas na cidade. Então, o que aconteceu? Então, vamos fazer um trabalho em cima da recuperação dessa questão do turismo de eventos. Só que com a pandemia, o Brasil inteiro também voltou para esse lado do turismo de eventos. Então, a competitividade é maior. Nós estamos perdendo muito espaço para o setor da área de eventos, principalmente pela questão do transporte. O custo começou a ficar tão alto, então muitas vezes vamos dizer, o corporativo começou a não investir na área de eventos. Entrou especificamente naquela questão híbrida, né? Presencial e não presencial. Eu, por exemplo, por mim, eu achei que essa questão online, como não pegou e não vai pegar tão cedo, porque nós já tivemos aquela videoconferência lançada há uns 20 anos atrás, ainda o setor ela tem essa necessidade de proximidade das pessoas. O evento faz com que as pessoas tenham essa atividade social de encontro, de trocar as ideias, conversar, negociar, enfim. Agora, em 2021, 2022, nós começamos a trabalhar, fizemos todo o levantamento, temos todos os estudos da situação da rede hoteleira do Estado e a situação dos espaços de evento dentro do Estado. Faltava material para a promoção e divulgação do Estado. Conseguimos um pouco de recurso no ano passado e conseguimos concluir agora no final do ano material para começar a fazer a captação de eventos. Então são materiais específicos, são 2 vídeos, um institucional, vendendo o Estado como um todo, né? E um específico para a região metropolitana para atração de eventos. Quais são os tipos de eventos que a gente chegou à conclusão que seria importante para Cuiabá? Principalmente voltado ao agronegócio. Está entendendo? Para Cuiabá, agronegócio? Para Cuiabá, em função da própria infraestrutura que tem. Hoteleira, principalmente. Está entendendo? Hoteleira. Por exemplo, você vê o AgriShow, não deu certo em Rondonópolis, em função da infraestrutura. Sorriso, tentaram fazer algumas atividades, conseguiram fazer, como Sinop conseguiram fazer, mas o grande meta, vamos dizer, tecnicamente, os eventos teriam que estar sendo realizados em Cuiabá. Mas teria que ter um esforço em conjunto, porque não depende só do setor do turismo. Nós temos que vender isso para a iniciativa privada, principalmente a área empresarial. O setor, por exemplo, a Associação dos Criadores de Suíno, a Crismate, a Famato, está entendendo? Que seriam os grandes parceiros, mas muitas vezes nós não conseguimos ainda chegar a abranger essas pessoas e que eles possam entender que o setor da área de eventos poderia alavancar toda essa parte aí. No entanto, o grande trabalho, o grande desafio vai ser agora para 2023, já com esse material todo pronto. Só está ainda em português, precisamos alavancar ela em pelo menos 2 línguas, espanhol e pelo menos inglês, para que você possa fazer
eventos internacionais em Cuiabá, né? A expectativa, por exemplo, do nosso centro de eventos existente também não aumentou a capacidade durante todo esse período. Tem mais de 20 anos, a capacidade é a mesma. Cuiabá, por exemplo, se precisar de um auditório para 2.000 pessoas, nós não temos. O Centro de Eventos do Pantanal não tem os... Não tem. Qual a capacidade máxima que tem ali hoje? Que 480. É muito pouco, não dá. É muito pouco. Por um mega evento, por exemplo, não eu, por exemplo, um evento há 10 anos atrás que eu fui para o CLEA, eu tive que adequar o pavilhão para fazer um auditório para 2.000 pessoas. Aquele pavilhão de feira. Então usamos metade do pavilhão para ser um auditório. Tivemos um gasto mais ou menos naquela época em torno de 400 mil para abaixar a temperatura do pavilhão em 10 graus. Está entendendo? Então tem todas essas questões técnicas que o pessoal tem que começar a entender que quando construir qualquer tipo de pavilhão não é luxo. Cuiabá não é luxo de ar-condicionado num pavilhão de feira, num pavilhão, num auditório, etc. O Centro de Eventos Pantanal ele foi o governo Dante, né? Que foi... Já está... já existe, então, necessidade da sua avaliação, Jaime, de ser reavaliado no sentido de ampliar? Ali dá para fazer adaptações ou seria uma coisa nova? Estamos esperando agora esse projeto Novo Mato Grosso, né? Que o governo, é uma grande bandeira do governo atual, que foi na bandeira passada, passa agora para essa bandeira agora. A grande expectativa é que esse espaço Novo Mato Grosso, ela possa, pelo menos, atingir boa parte da área de eventos. Porque a estrutura em software física, vamos dizer, hoje você consegue fazer 10 mil, 20 mil metros quadrados de stand, de coberturas, etc., sem precisar de mexer na obra de infraestrutura de construir. Tá? Adaptável, né? Isso, Removível. Você precisa ter um espaço. Né? Agora, um custo disso, ela eleva bem mais do que vocês imaginam. Por exemplo, em julho do ano passado, eu tive que fazer um evento na Unemate Cáceres. Precisavam de um auditório para 500 lugares. Não tinha. Em Cáceres não tinha. Tinha só um na Secretaria de Turismo, mas coincidiu com a FIP, o Festival de Pesca. Então não poderia. Tivemos que construir um espaço, um auditório para 400 lugares, que foi construído, mas não tinha refrigeração, por exemplo. A nossa sorte que no período não fez tanto calor lá em Cáceres, né? Mas é esse tipo de coisa que acaba encarecendo o evento. Então, em alguns estados, quando o espaço pertence ao governo, principalmente, por exemplo, no Nordeste, como que eles estão fazendo para captar os eventos? O governo entra com espaço. Não, quem levar o evento lá não paga o aluguel do espaço. Quer dizer, então, quem for organizar o evento já tem um menos custo, que em alguns lugares chega a representar em torno de 30% a 40% do custo total do evento. Tá entendendo? E isso inviabiliza, principalmente a questão do espaço. E a grande expectativa nossa agora é que esse projeto Novo Mato Grosso, que vai ser considerado o maior do Centro-Oeste, ela possa abranger, inclusive, uma reunião ano passado, nós sugerimos até para a inauguração um grande evento, né? Para testar logo, né? Já começar testando. A capacidade. Então surgiu várias ideias. Se não ideias. passar pelo teste, governador, vamos ter que repensar aqui. Não deu, rapaz, tá vendo aí? Eu trouxe o show aí aí não deu certo. Era um big show ali, né? Só para vocês terem uma ideia, surgiu alguma sugestão de trazer a Expo Cruz para cá, né? Porque nós vamos para lá há mais de 20 anos. O Sebrae leva empresário para lá, para vir para cá. Ou aquela exposição que tem a FEI Inter no Rio Grande do Sul, que hoje o grande porte, por exemplo, de eventos na área do agronegócio, Cuiabá hoje mereceria, por exemplo, uma FEI Inter, né? E conversando com um amigo nosso do CDL, ele falou, Jaime, por que não fazer uma versão Rock in Rio no Pantanal? E levamos até o governador a ideia. Interessantíssimo tá entendendo? isso, hein?
Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Rock in Rio Pantaneiro. Pantaneiro. Coisa boa, hein? Rock com cerrado, com Pantaneiro. Tem que sonhar, né? Porque a ideia deve ser a inauguração, eu acredito, que está previsto para 2024. Se você não trabalhar desde agora, não é realizado. Com certeza. Tá entendendo? Mais bate-papo sobre esses assuntos do turismo, assunto importantíssimo. Nosso turismo eu chamo de virgem quase, porque tanto que tem para se explorar, não é? A gente fala daqui a pouquinho mais e muito mais com o Jaime Okamura, ou Opinião dá um tempo só e volta já já. Pois bem, estamos de volta com o programa Opinião. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta, que é uma proposta, de decreto do então presidente Jair Bolsonaro do PL para instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral TSE. O objetivo, de acordo com o rascunho, era reverter o resultado da eleição em que Bolsonaro foi derrotado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Estadão. A minuta imputa abuso de poder, suspeição e medidas ilegais ao TSE na condução do processo eleitoral. O tribunal é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro hostilizou seguidamente durante seu governo. Moraes conduz inquéritos sensíveis e também estratégicos que pegam aí aliados do ex-presidente e envolvem, no caso, o presidente, ex-presidente, né, em denúncias. O documento foi encontrado na terça, dia 10, quando a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, em Brasília, na investigação sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Aí do Gazeta Digital. Mais detalhes aí você pode só dar um clique. Tem também essa notícia aí. As polícias de Mato Grosso vivem momentos históricos, não é? Nesse começo de ano, como a reportagem do Gazeta Digital já adiantou, pela primeira vez a Polícia Federal tem uma delegada como superintendente. A policial Ligisa Neves Aziz, ela foi nomeada ao cargo essa semana aí. Outra nomeação inédita é a da delegada Daniela Maidel, como diretora-geral da Polícia Civil. A cerimônia de posse foi realizada na tarde desta quinta, dia 12. Além das policiais, 2 mulheres ocupam a chefia do Tribunal de Justiça. A Clarice Claudino é a terceira magistrada a presidir o Judiciário do Estado e recebe o cargo da desembargadora Maria Helena Póvoas. Clarice tem como vice Maria Erotides Naipe. Viva as mulheres, não é? Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. E aí por aí vai, né? Aqui na Defensoria Pública tem também uma mulher no comando, Defensoria Pública de Mato Grosso. Quase que tivemos aí uma mulher também no Ministério Público, não foi quase, né? Porque foi ali uma disputa, de certa forma, né, bem quente. Enfim, as mulheres aí tomando conta da nossa, daqui a pouco, quem sabe, né, uma comandante-geral da Polícia Militar, uma mulher também. Está muito distante de acontecer isso, não. E mais essas e outras notícias no gazetadigital.com.br. O Lorenberg, essa descoberta aí, esses documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal lá na casa do ex-ministro
e agora secretário, né, lá do Ibanez, lá em Brasília, compromete até que ponto toda a situação que já está posta aí nessa seara aí envolvendo o ex-presidente Bolsonaro? Paulo e amigo telespectador, a princípio, eu não tenho dúvida nenhuma que compromete o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele foi exonerado e agora ele tem uma prisão decretada. Aliás, quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão, ao mesmo tempo determinou a busca e a apreensão na sua casa. Conseguiram encontrar um monte de documentos, entre eles esse documento em especial. Só que tem um detalhe, amigos, esse documento não foi assinado, foi encontrado na casa dele, é uma intenção. Então, há uma grande possibilidade dele se comprometer em razão desse documento. Agora, a investigação não para só com o documento, amigos. Eu não sou investigador de polícia, mas eu imagino que seja mais ou menos semelhante ao de um pesquisador. Quando eu deparo com um documento no arquivo público, em qualquer lugar que eu possa estar, eu faço perguntas a esse documento e quero obter as respostas. Da mesma forma se faz a Polícia Federal quando depara com esse tipo de documento. E as perguntas vão surgindo e as respostas vão sendo construídas ali de acordo com as perguntas que forem feitas. Pode, inclusive, veja o verbo que eu estou usando, pode, eu não estou falando que deve, pode, inclusive, deixar o ex-presidente em uma situação muito comprometedora, caso essa investigação avance e encontre as respostas necessárias. Lorenberg, esse negócio de Brasília, eu não sou operador de direito, não sou juiz, eu só estudo, eu vejo algumas coisas, eu dou lá, curioso, dou uma pesquisada. E a Constituição é algo que eu fico sempre, a quem eu fico recorrendo. Esse afastamento do Ibanez lá em Brasília, pelo livrinho básico e supremo, né, que é a Constituição Federal, de seu artigo 68, é mais uma ilegalidade que está sendo cometida. Por quê? Porque lá prevê claramente que cabe tão somente ao Tribunal Superior, STJ. Supremo Tribunal Federal. Não, STJ, Superior Tribunal de Justiça, esse afastamento e, em última análise, as Assembleias Legislativas Estaduais, no caso seria a Assembleia Distrital. Por quê? Porque Ibanez foi eleito legitimamente e esse voto popular que está previsto, né, é legítimo e, aos olhos e à luz do artigo 68 da Constituição, isso foi colocado de lado e a decisão do ministro Alexandre de Moraes passou por cima disso aí. É algo que está sendo discutido e muito, mas continua prevalecendo a decisão do ministro. O que fazer, então, quando há essa situação onde um artigo 68 é desrespeitado? Paulo e amigo telespectador, não há nenhuma ilegalidade. Sabe por quê, amigos? O ministro Alexandre de Moraes é o relator de todo o processo, de toda a investigação de ataques, de agressões ao Estado Democrático de Direito. E o relator tem, por princípio, sim, tomar as iniciativas cabíveis e necessárias. O ministro Alexandre de Moraes tinha duas possibilidades. Mandar prender o governador, ele poderia fazê-lo, porque ele é o relator do processo, poderia fazê-lo. De ofício? Sim, poderia fazê-lo. Uma outra possibilidade que ele teria é de suspender o governador do estado. Ele achou por bem suspender e não prendê-lo. Por que razão, amigos? Porque há claramente, amigos, uma omissão do governador do Distrito Federal. Omissão é crime. Omissão é prevaricação, amigos. Tanto é verdade que 24 horas antes daquela situação do dia 8, no dia domingo, 24 horas antes, mudou toda a estratégia de defesa da Praça dos Três Poderes. O governador falou que não sabia ou foi induzido ao erro.
Na verdade, houve omissão. Omissão é crime. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes poderia sim tomar a decisão que tomou. Só que aí cabe uma pequena observação, é uma opinião muito particular, embora o Supremo Tribunal Federal tomou essa medida depois. Quando é uma decisão dessa, deveria pedir o auxílio do pleno, Paulo, para assegurar, para tirar da cabeça de uma só pessoa esta decisão. Mandar para o pleno e o pleno decidir. É muito simples isso, mas o Alexandre de Moraes tomou a decisão e mandou para o pleno inclusive aprovou, por 9 votos contra 2. E aprovou o afastamento. Então está tudo dentro da legalidade, não há nada aí que impeça. É diferente, por exemplo, da medida tomada pelo presidente da República no mesmo dia 8, no domingo, quando ele decretou uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Ele decretou, no ato foi feito aquilo, o interventor tomou posse, mas precisa, o artigo 34 da Constituição é muito claro nesse respeito, precisa do aval, da aprovação ou não do Congresso Nacional. Isso foi feito. Há sobre esse prisma aí, só para encerrar a conversa aqui, se for verdade, ao ser verdade, o jornal O Globo e o Estadão deram notícia de que o governo federal, já sob Lula, teve conhecimento disso 24, 48 horas antes. 48 horas antes houve um comunicado nesse espaço de tempo, com antecedência, para que ambos tivessem o tempo para organizar a segurança, não é? Isso considerando, sendo verdade, aquilo que publicou hoje, na edição de hoje, o Estadão e também o jornal o Globo. Então, muita gente, o próprio governo federal também poderia estar enquadrado como omisso nessa história toda. Não, tem um pequeno detalhe, amigo Paulo, e que o amigo telespectador tem que tomar muito cuidado para ouvir e ver direitinho. Quem cuida da segurança no Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que, aliás, é paga pelo governo federal. É bom a gente relembrar sempre isso. Quem paga não é o governador do Distrito Federal, quem paga é a União, que paga a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, quem cuida de toda a segurança é ela. Nos órgãos federais também? Nos órgãos federais também? Não, só das polícias. Pois é, porque a invasão foi nos três, foram lá nos... Mas aí, como a segurança toda é da Polícia Militar, é da Polícia do Distrito Federal, tem um detalhe mais importante também. O Planalto é o GCSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que no fundo, na garagem do Palácio, fica exatamente o quartel. Esse grupo não deu a segurança devida e necessária. É bom lembrar que esse gabinete é composto por militares. É bom lembrar sempre isso. Quem não tem segurança particular aí é só o Supremo Tribunal Federal. O Legislativo tem também a Polícia Legislativa, mas não conseguiu segurar toda aquela turba por causa... É um domingo, as pessoas estavam em menor número e mais ainda, amigos, que é bom a gente também segurar isso e ficar com muita tranquilidade. O ministro da Justiça poderia estar sabendo? Poderia, mas ele não poderia intervir numa segurança que não é dele, é da Polícia Militar. E segundo as informações que eu tenho, o ministro da Justiça chegou, e da Defesa também, chegou de comunicar ao governador do Estado, ou governador do Distrito Federal, e ele simplesmente negou, simplesmente olhou com outros olhos. Eu sei que tem discussão a respeito disso, tem investigação a miúde por conta dessa situação toda, já tem movimentação lá no Congresso sobre isso que foi publicado hoje pelos jornais, dando conta dessas informações novas aí, de que o governo federal, já sob Lula, também, por ter ciência do que poderia acontecer, teria sido omisso, né? Eu vou esperar, eu respeito muito o que o Lorenberg falou aqui, eu vou esperar as investigações e eu acredito muito no trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, né? Não só nesse sentido aí, mas também em relação às pessoas que foram presas e tudo mais, que as verdades venham à tona, às claras. Tem gente que está sendo presa aí,
que essas pessoas possam colaborar também com mais informações para chegar lá em quem mandou, por quem estava pagando, quem estava financiando, enfim, só para puxar um pouco mais, para colocar às claras as informações sobre esse caos que está acontecendo aí lá no Distrito Federal. Mas já tem uma lista de Tem uma pessoas. enorme lista. Aliás, foi presa hoje a Ana Priscila Azevedo. Tem vídeos dela na internet, é uma loira, tem uma voz bem forte, né? Parece até de homem, inclusive. Ela foi presa, não é? E ela lá incitando as pessoas a fazer o movimento, e invadir e tudo mais. Ela foi presa. E aí, só que foi flagrada, foi levantada a informação que ela pertence a grupos de esquerda, e ela foi flagrada nos vídeos de 8 agora, foi flagrada fazendo quebradeira lá, dizendo, não, é tudo nosso, e quebrando mesmo, assim, botando para ferver. E ela provavelmente vai ser especulada, vai ser pressionada, quem sabe ela traga mais nomes aí para dar luz às investigações e saber quem que realmente está por trás disso tudo aí, se tem gente graúda, quem está financiando. Eu acredito muito no potencial aí da Polícia Federal nesse aspecto todo. Vamos embora ver, vamos torcer para que as coisas possam vir às claras, não é? O Jaime Okamura está aqui só vendo, né? Pô, me chamam aqui para falar de turismo, os caras começam a falar de política. É o momento, né? Ô Jaime, a parceria com os municípios por parte do turismo, propriamente as entidades aí, em termos de investimento, eu queria que você dissesse como é que está sendo visto isso, em termos de expectativa, investimentos junto os municípios do estado, especialmente aqueles com maior potencial turístico, Jaciara, Barra do Garças e outros mais aí, nobres aqui, não é? Como é que está isso? Bom, vamos entrar um pouquinho na área de política. Tudo isso que está acontecendo também tem uma grande influência no setor do turismo. Quer dizer, o mundo inteiro numa expectativa, né? Então isso é uma questão, tanto como as catástrofes que acontecem com o Brumadinho, mas não sei na onde, dengue, essa coisa toda afeta o setor do turismo, não tenha dúvida. Então essa questão hoje política no Brasil, então é assim um prato cheio para o setor. Então quem estava já de malas prontas para vir para o Brasil, aquela coisa, quer dizer, então já começa a pensar duas vezes, será que está seguro? Então um grande problema nosso é a questão de segurança. Lá fora é uma visão muito grande com essa questão de segurança no Brasil, né? Então, num momento desse, claro, desperta também no mundo inteiro, porque as manchetes são suplanta todas as outras. Nossa, não adianta você mostrar as belezas, falar da cultura, falar disso, daquilo. No entanto, o momento é político. Então, é bem preocupante também para o setor. Então ela volta de novo, que dá estabilidade na área econômica, dá estabilidade no nosso setor, quer dizer, enfim, toda isso tem um afeto, né? Com relação a agora, está começando, vamos dizer, o novo governo, no segundo mandato, a expectativa é que a gente possa ter um trabalho mais, vamos dizer, entrosado, né? Porque o setor do turismo, ela depende não só apenas do setor empresarial. Então não adianta, vamos dizer lá, a parte política, o poder público, não tiver entrosado com o setor empresarial, o terceiro setor e até o sistema S, tá entendendo? Então é um todo. Não vai adiantar fazer isso, aquilo assim. Por exemplo, uma grande briga que eu lembro foi que aconteceu durante a divisão do recurso que veio da Copa. Era um financiamento do BNDES para dar infraestrutura ao setor do turismo. A nossa discussão constantemente foi que concentrasse ao redor de Cuiabá. Nós definíssemos logo, por exemplo, de montar infraestrutura na Transpantaneira, na Chapada, Nobres, enfim, o que tivesse mais próximo a Cuiabá, num raio de 100 a 200 quilômetros daqui. E não. Então, outra ala, principalmente a ala do governo da época, pulverizou o recurso para vários lugares. Está entendendo? Então acabou não fazendo o que deveria ter feito se tivesse investido na região
vamos dizer, metropolitana, Cuiabá, Vargem Grande, na questão de Chapada, na questão do Nobres, Pantanal, etc., nós estaríamos hoje, talvez, com o turismo mais evoluído. Então, acabou que não foi feito dessa maneira. Então, houve um destrinchamento. 2018, 2019, para até voltar o professor aí, o Tribunal de Contas do Estado fez um grande trabalho, um relatório, principalmente nessas 15 regiões próximas a Cuiabá. Por que com tanto recurso do governo federal ou estadual que tivesse investindo nessa região, porque os municípios, porque o próprio Estado não desenvolvia o turismo? Tá entendendo? De que forma estava sendo administrados os recursos de convênios, que vinha para fazer as infraestruturas, aquela coisa toda. Tá entendendo? Então, esse relatório foi muito positivo na época. Aí logo veio a pandemia, a coisa deu uma esfriada, então volta de novo à tona. Nesses 15 municípios, inclusive criando Cuiabá e Vargem Grande, nem a própria infraestrutura das prefeituras, não tem uma secretaria, não tinha, né? Agora começou a ter específica do setor de turismo, foi uma das coisas pesquisadas. Desses 15 municípios, parece que só tinha 3 municípios que tinham um órgão responsável, mas sempre estava vinculado com outros setores, cultura, esporte, mas não sei o quê. Não tinha recurso específico para o setor do turismo. A questão não tinha conhecimento de plano de turismo voltado ao desenvolvimento do turismo. Então, na verdade, é toda para você fazer o turismo, é o que eu falo, vem já, de uma certa forma, não só aqui, mas também no Brasil, de uma forma muito amadora, muitas coisas, e de desconhecimento. Tá entendendo? Então, principalmente os pequenos empresários. Então, muitas vezes o cara entra pela oportunidade de negócio, mas ele não tem aquela iniciativa, o que é o setor do turismo realmente. Né? Beleza. É complicado. E não bastasse isso, ainda teve, aí esse cenário político aí prejudica cada vez mais ainda. E só vou frisar aqui que nós, esse rapaz aqui, Lorenberg, todos nós aqui repudiamos veementemente aquilo que houve no domingo e tudo aquilo que se assemelha àqueles atos lá, que lá foi vandalismo, coisa de criminoso, seja quem for, a cor, partido, não importa. O que importa é que a gente deve condenar sempre e vamos ficar atentos, não é, a acompanhar os desdobramentos disso tudo. Nós repudiamos, não só a Lorenberg, o Programa Opinião, o Grupo Gazeta, nós estamos aqui sempre atentos e não vamos compactuar, legitimar, sancionar coisas erradas, especialmente coisas tão graves como essas que ocorreram, que a gente torce mesmo para que não voltem a acontecer em solo brasileiro. Opinião dá um tempo só e volta já já. Pois bem, o Opinião está de volta aqui. Jogaço que vai acontecer aí, hein? Dia 21. Cuiabá e Misto. Misto e Cuiabá, façam suas apostas, né? Vai ser um grande jogo e a gente vai estar aqui na torcida pelo espetáculo, né? O Lorenberg vai torcer pelo Misto, meu amigo. Pelo Misto, meu amigo. Diga-se. Nós vamos. Nós vamos, né, Lorenberg? Verdade, vamos torcer pelo Misto. Só uma coisa que eu não gosto do Misto é aquela faixa transversal, assim, que lembra o Vasco, né? Que é o maior rival do Flamengo. Fora isso, né, mas assim, eu falei em Vasco, o Vasco sofreu, nós, os desportistas, os amantes do esporte, nós sofremos aí uma grande perda nos últimos dias, que foi do Roberto Dinamite, grande ídolo, grande craque, que é a do Vasco, apesar da faixa transversal, que eu não suporto. Ô Lorenberg, o Jaime Okamura está aqui, representando o setor do turismo, né? Tanto a associação como também aí o conselho. Eu queria que você abrisse o bloco de perguntas, o último bloco de perguntas, que é o nosso entrevistado. Presidente, eu tenho aqui mais um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. No dia 3/7/2017, o Diário Oficial do Estado trouxe a publicação do decreto que regulamentou o Conselho Estadual de Desenvolvimento do Turismo, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O Conselho seria um órgão colegiado de caráter consultivo
propositivo, deliberativo e superior de assessoramento e integração, com o objetivo de propor ações e oferecer subsídios para a formulação de política do desenvolvimento do turismo no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. E eu pergunto ao senhor hoje, depois de 5 anos e 6 meses, o que de fato mudou com esse conselho criado em 2017? Esse conselho ainda existe? Ainda está atuando ou deu uma parada? Na verdade existe, inclusive em função do próprio, quem acompanha as atividades dos conselhos é o próprio Tribunal de Contas do Estado, né? Na verdade, eu tenho discutido muito essa questão da ação do conselho. Não só o estadual, municipais, tudo, forma-se os conselhos, mas não forma-se as pessoas que participam como conselheiro. Um dos grandes problemas, por exemplo, eu participei de um curso há 3 anos atrás, qual a função do papel do conselheiro dentro de um conselho, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Se todos tivessem passado por essa capacitação, por esse treinamento, muitas vezes o que acontece? O representante das nossas próprias entidades, muitas vezes ele é titular, participa do conselho, no entanto, não se envolve 100% no que deveria estar envolvendo. Está entendendo? Então, muitas vezes, há pautas, não importa qual tipo de conselho, tanto estadual ou municipal, muitas vezes a pauta já vem pronta. Todos estão de acordo, sim ou não? Se está de acordo, ótimo, então está aprovado, está aprovado. Então, falta mais um pouco, principalmente dos membros da parte do setor do turismo, da área empresarial representativa, de apresentar mais propostas, mais ações. O que acontece? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas que, assim, acaba a reunião do conselho, tudo que foi muitas vezes discutido, aquela ação fica sob a responsabilidade, vamos dizer, da secretaria. E depois não tem uma cobrança, não tem um acompanhamento para efetivar aquelas ações. O próprio conselho não cobra? Muitas vezes não. Está entendendo? Porque eu tenho falado, o conselheiro não sabe qual o papel dele dentro do conselho. E isso não é só no setor do turismo, eu tenho visto isso na área empresarial toda. Hoje faço parte do Conselho Empresarial da FEComércio, porque os 2 sindicatos nossos, Sindeventos e o Sindicato de Hotéis, Bar e Restaurante, nós deixamos de pertencer à Federação Nacional do Turismo para participar do setor da área do comércio, serviço e turismo. Por quê? Do lado do nosso setor foi-se criado um Conselho Nacional, a atuação dela não conseguiu atingir os objetivos de desenvolvimento do setor do turismo. Quem abraçou foi a CNC, né, que incorporou turismo dentro dessa área e começou. Então nós, na época, estávamos até meio divididos. Tinha um sindicato vinculado à CNTUR, que é a Confederação Nacional do Turismo, e a outra vinculada à CNC. Então os 2 principais sindicatos hoje do Estado, nós vinculamos, vai fazer a partir daí, então começamos a participar efetivamente na FEComércio. Então hoje nós temos assento e voz. Está entendendo? Por quê? Através desse trabalho feito junto à Federação do Comércio. Mas quando a gente estava especificamente no setor da área do turismo, havia uma certa politicagem de concentrar, principalmente nos grandes centros, Rio e São Paulo, está entendendo? Então, para os outros estados não atingia. E com a pandemia, foi forçada o pessoal pensar em muito mais se associarem nos sindicatos, nas associações, porque todas as medidas que estavam sendo tomadas, em função da pandemia, os empréstimos, as questões todas, vinham através do sindicato. Então, aí o pessoal sentiu a necessidade de participar. Até então, ninguém queria participar. Nós temos quase 22 entidades do setor do turismo dentro do estado de Mato Grosso, tanto patronal como da área... 22. 22. Então, se você contar, quantas pessoas participam nesses sindicatos?
efetivamente. Só quando tem discussão de negócio da política de salário. Uma vez por ano você tem que fazer a Assembleia Geral. Fora isso, todo mundo desaparece. Ô Jaime, eu vou ter que correr aqui, porque estamos caminhando para o final do programa, eu vou abordar dois assuntos de uma vez só aqui. Primeiro, eu queria que você falasse sobre a regionalização do turismo aqui no estado. Eu citei aqui Jaciara, citei os principais aqui, ali Nobres, né, Barra, o turismo de negócio aqui na Baixada Cuiabana, aqui em Cuiabá propriamente. Mas como é que está a questão da regionalização, o planejamento para isso? E uma outra situação, já queria que você respondesse na sequência, de forma mais breve que você puder, é sobre esse apagão na mão de obra, não é? A gente observa em vários setores, e aqui no estado de Mato Grosso tem sido alegado isso, não se encontra a mão de obra especializada. No caso do turismo, não se exige tanto, mas se exige, né, um trabalho profissional, afinal de contas, é para onde nós queremos direcionar o nosso turismo. Como é que você está vendo isso aí, em termos desse apagão, geração de emprego e a regionalização? A questão da regionalização, agora não sei se vai ter mudança de novo, está entendendo? Porque cada vez que muda o governo federal, isso é um programa do Ministério do Turismo. Ela começou como programa de municipalização do turismo, onde eles acharam o projeto inicial era que ali tinha que o governo federal, o estadual, investir no município, que é o ponto onde deve começar a situação. Depois mudou-se para o programa para a regionalização do turismo. Então, os municípios são obrigados, não são obrigados, abrem um edital, o município ela se inscreve para participar da regionalização do turismo. Dentro do estado, nós chegamos até os 97 municípios. Mas por que eles se inscreveram para participar do programa? Porque senão eles não têm repasse de recursos do governo federal através do Ministério. Dentro desses 97 municípios, se criou 14 regiões turísticas. Juntando as regiões próximas, como foi o caso de Cuiabá e Varza Grande, se criou a região turística metropolitana Cuiabá e Varza Grande. Os municípios têm que aderir às instâncias de governança. Só que as instâncias têm que ser geridas pela iniciativa privada, para não acontecer de não ter continuidade das coisas que vão acontecer. O que acontece? Os municípios, muitas vezes, não entendem que eles têm que participar dessa instância de governança, porque ela depende de uma autorização da Câmara Municipal para elas se participarem. Então, é uma complexidade que, quando se criou o programa, não viram isso. Nós tivemos que apelar para o Tribunal de Contas do Estado. Como que é o que o município pode entrar numa associação privada? Está entendendo? Como que ela pode injetar recurso para investir numa associação privada? Então, tudo isso foi uma questão. Eu acho que haverá mudança agora, de novo, novo governo. No novo governo. Com relação à mão de obra, há uma discussão muito grande, até quando estava o governador em exercício, o vice-governador, ainda ano passado, nós levamos essa discussão, inclusive de importação de mão de obra. Está entendendo? O Estado não tem mão de obra qualificada, tanto para o setor do agronegócio, como também para o setor do turismo. Com a questão da Covid, houve uma dizimou-se, inclusive, desestruturou as empresas, outras pessoas foram procurar outro tipo de atividade, muitas vezes foram criar o próprio negócio, e aconteceu hoje, o setor do turismo está sofrendo, sim, com a falta de mão de obra. Está entendendo? Então, nós estamos tentando fazer um programa específico voltado a essa questão de mão de obra. E outra coisa, quem trabalha na área de eventos, muitas vezes são jovens, que podem ser enquadrados como jovens aprendizes. A função deles é temporária. Eles não têm como objetivo de continuar trabalhando nesse setor. É apenas uma passagem se ele conseguir uma atividade melhor, está entendendo? Então é muito difícil, tem que se pensar muito e nós levamos essa discussão agora para o Conselho da FEComércio. Beleza, aliás vou convidar a Alcimar para vir aqui falar conosco, né, do setor de eventos, para a gente explanar mais sobre esses assuntos aí. Eu não tenho mais tempo para continuar, queria, porque o assunto está muito bom, turismo é uma coisa muito boa de se falar.
Jaime Okamura, muito obrigado por ter vindo, mas, porém, entretanto, contudo, o programa Opinião continua a postos para bem informar. Novidades é só... Eu agradeço, é um assunto que a gente tem que estar sempre debatendo e cutucando todo mundo. A verdade é essa. Governador Mauro Mendes, espera-se muito também do senhor aí, do seu governo do presidente Lula. Também estamos esperando muito aí, não é, da sua gestão aí na questão do turismo em Mato Grosso. Lorenberg, então, até amanhã. Até amanhã. O vereador por Cuiabá, vice-presidente da Câmara de Vereadores, o Rodrigo Arruda de Sá, será o nosso entrevistado. Ao vivo, às 7h30, a gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.